Привет! Как дела? Меня зовут Мистер Мада. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня эта тема «У меня есть». Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um tema muito interessante, um assunto muito importante, né? Que é o verbo ter. Aqui é o Mr. Mada, sejam bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha aí, então, como é que a gente faz para a gente usar o verbo ter, né? Como é que é a estrutura do verbo ter em russo? Vamos dar uma olhadinha aí, pessoal? Vamos lá. У меня есть. У меня есть. Vocês vejam que essa é a estrutura do verbo ter, né? Em russo, né? Você veja que a gente usa essa forma e no caso genitivo, né? Nós já temos aí no canal o caso genitivo, tem que dar uma olhadinha aí, né, pessoal? Mas o substantivo que a gente possui, ou que a gente possui, no caso nominativo, ok? O caso nominativo não tem nenhum problema, né? Porque o caso nominativo é aquela estrutura, é a forma como você encontra no dicionário em russo, né? É a maneira, digamos assim, né? Sem ser mexida, a palavra sem ter alteração. Essa é a forma que a gente chama de caso nominal, tá ok? Então aqui mesmo vai ter problemas, né? Vamos lá, como é que eu digo então em russo eu tenho um carro? Então eu uso essa estrutura aqui, né? Eu não digo eu, né? Eu não digo eu vou dizer essa estrutura aqui, ó. Eu uso, na verdade, né? O caso genitivo, né? Então aqui significa referente a ideia seria mais ou menos assim, né? Comigo, poderia ser assim, né? Há um carro. Não faz sentido isso, né, pessoal? É só vocês entenderem qual é essa ideia, né? É uma estrutura que difere muito do nosso português, né? Que comigo está um carro, alguma coisa nesse sentido. Que dá essa ideia de posse, né? У меня есть машина. Então veja que eu tenho a estrutura, né? No caso genitivo, né? Vai estar tudo aqui no caso genitivo. Tem essa expressão u, tem esse ist, que é usado, né? Para indicar essa visão de posse. E o substantivo vai no caso normal, que você encontra no dicionário. У меня есть машина. Eu tenho um carro. Agora, eu posso fazer perguntinha também, né? E você? E você também tem carro? У тебя также есть машина. E você também tem carro, né? Para adicionar, o также é usado quando você quer adicionar, né? Mais uma ideia, né? У тебя также есть машина. Você também tem carro. Bom, então nós temos aqui, pessoal, uma estrutura que vai facilitar muito para você entender isso, né? Então eu tenho um sujeito eu, que eu não uso, não é como no português, né? Eu tenho, né? Aqui, ó, eu tenho um carro, não se diz assim no russo. Ao contrário, eu vou dizer assim, ó. Olha só como é que eu digo, ó. Eu vou usar essa estrutura de posse, ó. У меня есть. У меня есть. У меня есть машина. Se eu quiser dizer eu tenho uma casa, у меня есть дом. Eu tenho uma casa, eu digo у меня есть дом. Não se diz já, tá ok, pessoal? Então, eu tenho um sujeito ты, que significa tu, né? Você, para uma maneira mais informal. Você não vai dizer, você não vai usar isso aqui. Ты, isso aqui é só para dizer qual é o referente, né? Qual é o referente a esse sujeito. Para я, eu uso меня. Então, aqui, ó, essas referências são muito importantes para você fazer a relação com o sujeito. Ó. Você não usa o sujeito, mas tem que ter a referência relacionada com o sujeito. Para я, eu uso меня. Para ты, eu uso тебя. Ok? Então, у меня есть дом. У тебя есть друг. Então, a partir de agora, pessoal, nós vamos ver aqui, então, a sequência desses. O que importa é essa parte aqui, né? É isso que dá posse aqui, ó. Tá vendo bem? Referente ao sujeito. Então, vamos lá. Eu tenho uma casa. У меня есть дом. У тебя есть друг. Você tem um amigo. Aqui, он, para ele, vou usar у него. У него есть собака. У него есть собака. Ele tem um cachorro. Ela tem um irmão. У нее есть брат. У нее есть брат. Então aqui eu tenho casa, amigo, cachorro, irmão. Você veja como é que vai ficando aqui, né? Я, меня, ты, тебя, он, него, она, нее. Ok? E aqui? У него есть деревья. Então, esse caso aqui, né, ele tem árvores, poderia substituir, evidentemente, um substantivo, como por exemplo, a palavrinha ozira. A palavrinha ozira, que significa, já vimos, né, significa lago, né?
Mas essa palavrinha, quando ela está nessa ideia de posse, ela vai para o caso, já vimos que ela vai para o caso genitivo, né? E essa palavrinha aqui no caso genitivo, o O, no neutro, né? Estão lembrados, pessoal? Quem não viu a aula, dá uma olhadinha lá. O O se transforma em A. O ozera jest derievie. O ozera jest derievie. O lago tem árvores, né? Continuando aqui, se for nós, né? Muy, aí nós vamos colocar nas. Muy, nas. O nas jest simia. O nas jest simia. Nós temos família. O nas jest simia. Ok? E se for, então, a palavrinha, né? Vocês para o plural, nós temos a palavrinha voi, aí fica was. Né? O was ist notebook. O was ist notebook. Vocês têm notebook. Ok? E se for no plural, eles ou elas, eu tenho ani. Ani, o correspondente é nir. O nir ist время. O nir ist время. Eles têm tempo. Então nós temos меня есть дом, у тебя есть друг, у него есть собака, у нее есть брат, у него есть деревья, у нас есть семья, у вас есть ноутбук, у них есть время. Então, pessoal, nós temos aí então a forma, né, principal para a gente ter o verbo ter, né? Então agora a gente vai trabalhar um pouco mais essas estruturas aqui, né? Então, vamos, por exemplo, aqui, ó. У моего друга есть кошка. У моего друга есть кошка. Ou seja, o meu amigo tem um gato. O meu amigo tem um gato. У моего друга есть кошка. Então, nós temos aqui a palavrinha, né? Кошка, que significa a gata, né? Uma gatinha, né? E nós temos aqui esse A, porque a palavrinha terminou em consoante, e aí quando termina em consoante, né, no caso possessivo, a gente usa o A. No caso genitivo, né? No caso genitivo, masculino, a gente usa o A. У моего друга есть кошка. E aí nós temos também os possessivos, né? No caso genitivo, eles transformam, ficam dessa forma aqui, ó. Моего, meu. У моего друга есть кошка. Ok, pessoal? Não se esqueça de revisar, bastante informação, né? Mas aí você tem que dar uma olhadinha, dar uma paradinha, tá ok? Vai vendo pouco a pouco. Tá ok, pessoal? A gente se vê na próxima aula. Taca, taca!